Deixa eu só iniciar aqui a gravação. Prontinho, gravação iniciada. Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Letícia, faço parte aqui da equipe de tecnologia da Remax Brasil, e hoje eu tenho uma missão muito incrível de poder apresentar para vocês um pouquinho sobre o Buyer Match. Tá? Então, com a apresentação, com esse nosso bate-papo, eu quero tirar todas as dúvidas de vocês sobre essa ferramenta, porque é uma ferramenta que eu tenho muito prazer em poder fazer treinamentos, porque eu sei o quanto ela pode ajudar os corretores, tá? É uma ferramenta que tem aí um potencial gigantesco quando bem utilizada, tá? Então, utilizando o Buyer Match, vocês conseguem aí aumentar as chances de fechamento de negócio e também, é claro, os franqueados e os brokers podem utilizar essa ferramenta para captação de novos corretores também, tá? Então, é uma ferramenta que todos precisam estar aí bem afiados na utilização. Eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Eu vou seguir aquele modelo que eu geralmente faço de academias. Eu apresento primeiro para vocês uma parte mais teórica, né, um pouquinho conversando sobre o que é a ferramenta, e num segundo momento eu já passo para a tela do iList para nós criarmos juntos, aí utilizarmos a ferramenta juntos, tá, ao vivo. Então, como o Eduardo já mencionou, hoje nós vamos falar sobre o Buyer Match e sobre o Max Match. São ferramentas que estão em locais diferentes, mas elas são complementares, tá? Elas apenas fazem o mesmo papel, mas em lados diferentes da moeda. Isso vai ficar bem claro ao longo da minha apresentação. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pessoal, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Aqui no Google Meet a gente tem essa opção de levantar a mão. É até bom, porque eu recebo uma notificação sonora, tá? Então, mesmo se eu estiver mexendo lá no iList, mostrando para vocês, eu consigo identificar que vocês estão com dúvida. Podem fazer a pergunta ao longo da apresentação, eu até prefiro, tá? Porque às vezes a gente acaba deixando para o final e esquece, então vocês podem fazer ao longo da apresentação, tá bom? Mas vamos entender, então, o que é o Buyer Match, tá, pessoal? A gente costuma até brincar aqui dentro da equipe de tecnologia que o Buyer Match é praticamente aí um cupido imobiliário, tá? Até na quarta-feira, que é Dia dos Namorados, nós vamos fazer aí um treinamento, uma webinar, né, temática de Dia dos Namorados, falando sobre o Buyer Match, porque aqui uma piada interna é que ele é o nosso cupido imobiliário. Por quê? O que o Buyer Match faz? Ele junta, né, ele unifica duas pessoas que provavelmente não se conhecem pessoalmente, mas que estão buscando a mesma coisa, tá? Então, aqui no slide eu tenho como exemplo esses dois pedaços de um quebra-cabeça, que são pedaços diferentes, mas que se encaixam perfeitamente. Tá? E cada um desses pedaços representa uma situação distinta. Então, de um lado, eu tenho um primeiro corretor, que aqui a gente coloca como corretor A, e esse corretor ele está representando um cliente proprietário, certo? E esse cliente ele está anunciando um imóvel que tem certas características e está localizado em um determinado local, tá? Então, esse imóvel ele é um apartamento, ele tem 3 quartos, tem 2 banheiros, e ele está localizado aqui no bairro do Jardim Camburi, em Vitória, aí no Espírito Santo. Tá? Então, eu tenho esse primeiro lado da moeda. Do outro lado, eu tenho um corretor B, um segundo corretor, que está representando agora um cliente comprador, certo? E esse cliente comprador, ele está buscando um apartamento exatamente com as mesmas características anunciadas e representadas pelo corretor A, com 3 quartos, 2 banheiros e também localizado no Jardim Camburi. Então, olha só, esses dois corretores, pode ser que eles nem se conheçam pessoalmente, pode ser que eles trabalhem em franquias Remax distintas e um pouco distantes uma da outra, e o sistema, ele vai unir essas duas pessoas. Ele vai apresentar para ambos os corretores que existe uma combinação perfeita, que existe um potencial cliente aí justamente perfeito para a situação. Tá? Então, é isso que o Buyer Match faz. É por isso que a gente chama ele de cupido imobiliário, que ele faz aí essa busca no sistema e apresenta uma combinação perfeita para ambos os envolvidos, tá? Dentro do sistema, nós temos duas opções relacionadas ao Buyer Match. E vocês vão utilizar cada uma dessas opções de acordo com a situação na qual vocês se encontram. Então, por exemplo, se você, corretor Remax, está representando um cliente comprador, e esse, quando a gente fala cliente comprador, pode ser um cliente procurando um imóvel tanto para compra, né, que está sendo anunciado para venda, como um cliente que está procurando um imóvel para alugar, tá bom? Em ambas as situações. Se você está procurando um cliente comprador, está buscando uma propriedade, você vai criar um Buyer Match, você vai adicionar um novo Buyer Match.
Agora, se você está do outro lado da moeda, se você está representando um cliente proprietário, ou seja, um cliente que está anunciando um imóvel, tanto para venda quanto para locação, você não vai criar um novo buyer match, você vai procurar por clientes, você vai procurar por buyer matches já criados, tá? Então, dentro do buyer match, nós temos essas duas subcategorias que vocês vão utilizar de acordo com a situação que vocês se encontram. Então, aqui um pouquinho, né, da tela do iList 10. Aqui, então, o menu Buyer Match, ele fica nessa parte lateral do sistema, tá? Como todos os outros módulos, ele fica bem aqui em Buyer Match. Quando você clica em cima do Buyer Match, essa é a tela que você verá, tá? Então, aqui você consegue visualizar todos os Buyer Matches que você já criou para algum cliente comprador, certo? E aqui você também encontra uma opção para adicionar um novo Buyer Match, certo? Vamos agora um pouquinho lá para a tela do iList 10, que eu quero mostrar para vocês como que isso funciona na prática, tá? Então, aqui eu já estou com um perfil de testes, tá, pessoal? Então, a gente sempre reforça, todos esses dados aqui são dados fictícios, tá bom? Nenhum deles é real. A gente usa mesmo para poder mexer, sem medo de mexer numa base verdadeira. Então, aqui eu tenho o botãozinho do Buyer Match, e quando eu passo o meu mouse sobre essa opção, eu encontro aquelas duas características, tá? Aquelas duas categorias, melhor dizendo. Clicando em cima do Buyer Match, aí sim eu sou redirecionado para aquela tela que eu acabei de mostrar para vocês. Eu vou iniciar um novo Buyer Match para poder mostrar para vocês, participantes, quais são os campos obrigatórios aí de preenchimento para essa ferramenta. Então, aqui, lembrando, eu adiciono um buyer match quando eu estou representando um cliente comprador, tá? Eu vou criar uma ficha para esse meu cliente comprador, mostrando para o sistema, identificando para o sistema quais são as características que esse cliente está buscando nesse imóvel que ele quer comprar ou que ele quer alugar, e o sistema vai fazer 90% do trabalho para mim, tá? Então, clicando aqui em adicionar buyer match, o sistema vai pedir, primeira informação que ele pede é o nome do contato para qual você está criando esse buyer match, tá? Se esse contato, por exemplo, ele é um contato que acabou de entrar na sua franquia, né, na franquia física, acabou de entrar no escritório e ele está procurando um imóvel, você já quer abrir para ele, junto com ele, criar um buyer match ao lado dele. Você pode vir aqui em criar um novo contato e você preenche as características obrigatórias. Agora, se esse contato já foi cadastrado anteriormente no menu de contatos, que é esse menuzinho aqui em cima, ou se esse cliente veio através do site, apareceu aqui automaticamente, através do meu portal corretor, ou até mesmo através do meu portal agência, das franquias que fazem a contratação desse serviço, você pode somente buscar pelo nome da pessoa aqui em cima, tá? Então, eu já tenho um contato que eu cadastrei previamente para esse treinamento, que é a Yasmin. Coloquei o primeiro nome dela aqui, o nome completo já apareceu aqui embaixo, basta clicar e salvar. O sistema já vai identificar que eu estou criando um buyer match para a Yasmin e ele vai salvar dentro do perfil dela, tá? Se a gente nota aqui, eu estou no menu de contatos, tá? Então, olha, editar contato, aqui é a ficha da Yasmin e a gente tem uma aba, de novo, buyer match para poder salvar essa ficha para ela, tá? Então, avançando aqui um pouquinho na tela, primeira informação dentro do buyer match que eu preciso inserir é um nome para o buyer match. Antes da gente inserir essa informação, só trazendo aqui uma questão que é bem importante reforçar, sempre que vocês verem um campo que tem essa barra vermelha no início aí do campo que você consegue escrever, em qualquer item, em qualquer módulo dentro do iList, isso significa que é um campo obrigatório, tá? Então, você não vai conseguir prosseguir, você não vai conseguir salvar as suas informações se você não preencher esses campos, tá? Então, aqui, o nome do buyer match é um dos campos obrigatórios. Aqui, pessoal, a gente orienta que os corretores escrevam de uma forma objetiva, tá? O nome do buyer match, ele não pode ser muito extenso, mas é bem bacana que o agente coloque informações importantes dentro desse campo, tá? Então, aqui, por exemplo, estou representando um cliente que está procurando um apartamento no Jardim Camburi, certo? Então, eu vou colocar pelo menos essas informações aqui, tá? Então, eu posso colocar cliente procurando apartamento no Jardim Camburi. Eu posso, inclusive, colocar algumas características aqui, se for necessário, como naquele caso, né, que eu apresentei como exemplo, o cliente está procurando um apartamento com 3 dormitórios e 2 banheiros, eu poderia colocar essa informação aqui também, tá?
ou eu poderia até mesmo tirar o cliente, colocando só procurando, para ser mais objetivo ainda. Por quê, pessoal? Porque esse nome, ele vai ficar visível para o outro corretor quando ele for procurar por clientes, o corretor que está representando o cliente proprietário, tá? Então, se o nome do buyer match for muito extenso, ou seja, passar aqui desse limite que o próprio sistema já apresenta, ele não vai conseguir ler todas as informações. Por isso que a gente sempre orienta que esse campo seja preenchido da forma mais objetiva possível, tá? Eu poderia até mesmo tirar, colocar só apartamento no Jardim Camburi, e aqui eu posso colocar até as características, né? 3 dormes e 2 banheiros, por exemplo, de forma abreviada, tá? O cliente vai bater o olho e já vai saber o que o seu cliente está procurando. Aqui nós temos um campo para notas também, não é um campo obrigatório, é somente se você quiser utilizar, tem alguma informação que você precisa lembrar e não pode esquecer, você pode utilizar esse campo aqui de notas. Abaixo, nós temos essa chave aqui, que ela pode tanto ficar ativa como inativa, né? Eu consigo ativar e desativar essa chave clicando nela. Se eu permaneço com ela ativa, isso significa o quê? Que o sistema, ele vai enviar um e-mail automaticamente para o seu cliente toda vez que ele identificar um imóvel que vai de acordo com as características que você preencheu aqui, tá? Que o sistema identifica como um match perfeito para esse cliente comprador. Nós orientamos que essa opção, ela não fique ativa, tá? Que você desative essa opção. Por quê? Nós sabemos que muitos clientes não gostam de receber muitas informações, né? Encher a caixa de e-mail com possíveis imóveis aí perfeitos. Porque o sistema vai identificar, de acordo com o que você preencher aqui, ele vai encaminhar todos o que ele encontrar. Só que a gente sabe que nem sempre, né, você como corretor, né, o corretor tem um contato mais direto com o cliente, ele sabe exatamente, além das características principais, o que esse cliente está procurando. Então, quando eu falo que o sistema faz 90% do trabalho para o corretor, é exatamente isso. 90% fica com o sistema para ele encontrar o imóvel, e esses 10%, acho que eu posso até aumentar um pouquinho, de 95% para o sistema e 5% para o corretor. A única coisa que o corretor precisa fazer é justamente analisar esses resultados e encaminhar somente o que eles acreditam que seja realmente ali o match perfeito, tá? Se você não quiser, se tudo bem, o sistema mandar ali automaticamente todos os imóveis que ele encontrar, você pode manter essa opção ativa, certo? Avançando aqui, nós vamos iniciar o preenchimento das características que esse seu cliente proprietário está buscando, tá? Então, aqui na etapa 1, eu preciso identificar. O meu cliente, ele está procurando um imóvel para comprar ou para alugar? Aqui você já vai identificar essa informação. Esse meu cliente, ele está procurando um imóvel residencial, ou seja, ele quer morar nesse imóvel, ou é um imóvel comercial, ele quer criar aí um negócio, um comércio dentro dessa propriedade. Você já consegue identificar isso aqui. A nível de teste, eu vou permanecer com venda e residencial, tá? Então, o meu cliente está procurando um imóvel para comprar, ele quer morar nesse imóvel. Na etapa 2, eu preciso identificar para o sistema, informar para o sistema qual é a localização que esse meu cliente gostaria de morar, né? Onde que esse imóvel precisa estar. Aqui nós temos algumas formas de identificar isso, tá? Eu tenho aqui, nessa primeira opção de escolha localização, eu tenho duas maneiras. Ou eu preencho aqui manualmente região, estado, cidade e, caso seja necessário, bairro, tá? Então, aqui, por exemplo, região Sudeste, estado Espírito Santo, cidade, aqui eu consigo escrever para refinar a minha busca, tá? Vitória, e aqui eu vou escrever o bairro Jardim Camburi, certo? Posso preencher dessa forma, ou se eu quiser, por exemplo, o meu cliente quer morar numa rua em específico, ele tem até o CEP em mente, você pode colocar o CEP aqui nessa segunda opção. Você só pode utilizar uma dessas duas opções, tá, pessoal? Ou você usa a primeira ou você usa a segunda. É bem importante a gente frisar também que se vocês utilizarem essa primeira opção para preenchimento manual, vocês precisam, quando colocarem todas as informações, vocês precisam clicar em adicionar. É um botãozinho que ele fica até meio apagadinho aqui embaixo, mas ele fica logo abaixo dos campos, tá? Clicou aqui em adicionar, o bairro que eu mencionei aparece aqui embaixo. Então, preencher somente os campos não é o suficiente. Eu preciso preencher os campos e clicar em adicionar
para o sistema identificar o bairro como o bairro de busca, tá? Essa ferramenta é bacana quando você quer adicionar vários bairros numa mesma pesquisa, no mesmo biomatch. Então, se eu quero colocar um outro bairro aqui, por exemplo, Itararé, eu posso selecionar Itararé, adicionar e ele vai aparecer aqui ao lado também, tá? Então, aqui é bem bacana quando você quer adicionar vários bairros. Nós temos uma terceira opção também, que é de desenho no mapa. Clicando aqui nessa bolinha, você vai identificar um mapa, certo? E aqui eu consigo selecionar um raio de espaço, né, dentro desse círculo que eu for selecionar, o sistema vai me apresentar os resultados. Então, aqui, por exemplo, vou selecionar aqui aleatoriamente, tá, pessoal? Selecionei aqui esse campo, dentro desse raio que eu selecionei, o sistema vai me trazer resultados, certo? Mesma coisa, ou eu utilizo uma daquelas duas opções, ou eu utilizo o desenho no mapa, tá? O sistema, ele não identifica, ele não compreende várias solicitações ao mesmo tempo. Então, eu seleciono somente uma, tá? Aqui eu vou continuar aqui com o meu bairro, porque eu já selecionei, posso passar para a próxima etapa. Na etapa 3, o corretor precisa informar para o sistema quanto esse cliente está disposto a pagar para esse imóvel, né? Para comprar esse imóvel. Então, aqui eu tenho um campo para preço mínimo e para preço máximo. Eu vou colocar uma faixa de preço bem extensa, tá, pessoal? Só para eu poder mostrar os resultados para vocês. Mas, é claro, vocês vão colocar aqui exatamente o que o seu cliente está disposto a pagar, tá? Na quarta etapa, você vai indicar os detalhes dessa propriedade. Então, qual que é o tipo de imóvel que o seu cliente está procurando? É uma casa, é um apartamento, é um terreno? É aqui que você vai informar isso. No campo de tipo de imóvel, é justamente aqui onde você vai informar essa característica. Aqui, no caso, eu vou selecionar apartamento, certo? E automaticamente esse campo obrigatório ele é preenchido, tá? Você não precisa se preocupar mais com ele. Nós temos outros campos aqui embaixo, como, por exemplo, número mínimo e máximo de dormitórios, de banheiros, de ambientes totais, tá? De todos os cômodos desse apartamento, número mínimo e máximo de suítes, de vagas de estacionamento, isso é bem importante quando o seu cliente tem, né, ali um carro ou até mais, e ele precisa de mais vagas. Aqui no campo de pisos, você pode informar, por exemplo, essa minha cliente, a Yasmin, ela está disposta a morar somente do 5º andar para cima. Eu posso colocar aqui no mínimo, então, 5, que o sistema vai identificar que é acima do 5º andar, tá? Ano mínimo e máximo de construção. Então, se o seu cliente está procurando um imóvel mais novo, você pode colocar essas informações aqui também. Temos campos também de mínimo e máximo relacionado à metragem, né? Então, tanto para a área construída, quanto para a área total, quanto para a área do terreno, em casos de terreno, tá? Aqui no piso, você também é um outro campo que você pode identificar essas informações. Aqui tem algumas informações adicionais, porque aqui você pode colocar acima do 10º andar, último andar, né? Lá no campo anterior não tem como o sistema saber qual que é o último andar, e também piso técnico, certo? Então, vocês também podem utilizar essas informações de acordo com a necessidade. Logo abaixo, nós temos o campo de recursos, bem parecido com a ficha de cadastro do imóvel, onde vocês conseguem clicar, né, nas opções que existem dentro dessa propriedade. Aqui você também pode fazer isso. Então, vamos supor que a Yasmin está procurando esse apartamento, e esse apartamento, nesse condomínio, precisa ter piscina e precisa ter garagem. Eu venho e seleciono piscina e seleciono garagem, certo? Vi que alguém levantou a mão, o Sidney. Bom dia, Sidney, tudo bem? Sidney e equipe, né? Casa tá cheia por aí. Bom dia, Marcelo, né? A gente está aqui na empresa e o computador é do Sidney. A minha pergunta é a seguinte: desde o início eu tentei, se você falou, já desculpa que eu não peguei, claro. Mas eu estou tentando no iList já acompanhar aqui o desenvolvimento e já botando um cliente para tentar acompanhar melhor. E qual é a preocupação que eu tenho que ter se eu ainda não tenho muita, como é que eu posso te falar? Segurança com o cliente. Uma vez que eu coloco o sistema, eu vi que tem vários clientes, por exemplo, que querem 3 quartos, 4 quartos na Praia do Canto, tem o nome e telefone deles. Claro que a gente está no ambiente de rede, ética e tal, e está lá o cliente, o corretor, é de um outro corretor, não é meu. Sim. Mas se na hora que eu vou colocar, me deparar com algum corretor, com um cliente que já está lá, e aí eu vou ficar naquele dilema, pô, o cara tá... De quem é esse cliente? Como é que fica essa proteção do cliente? Ótima pergunta, Marcelo. Inclusive, é algo que eu vou explorar também ao longo da apresentação. Mas já te adiantando algumas questões, todo imóvel que aparece como resultado no biomatch,
e você encaminha o link desse imóvel através do buyer match, eu vou poder mostrar para vocês como vocês fazem isso. Mesmo se esse imóvel for captado por um outro corretor, são os dados do corretor representante desse cliente que vão aparecer para ele, tá? Então, não corre o perigo, por exemplo, de você mandar um link para o seu cliente de um imóvel que foi captado por outra pessoa, por outro agente, não corre o risco dele encontrar os dados desse segundo agente, ele vai encontrar os seus dados. Tá? Eu vou até poder fazer uma demonstração para vocês aqui. Eu acredito que seja essa a dúvida, né, Marcelo? Se você puder fazer um joinha, perfeito. Então, você vai ver também bem claramente como isso funciona quando a gente for mexer no celular. Tá? Vou apresentar isso para vocês também. Bom, pessoal, então, voltando aqui, selecionei os recursos necessários. Tá? Aqui, como vocês podem notar, existem vários recursos. Vou até passar aqui rapidamente, só para vocês verem a quantidade, tá? E aí, é claro, vocês vão selecionando de acordo com a necessidade, tá bom? Antes da gente salvar o perfil desse cliente, dar uma olhadinha nos resultados, nós temos duas opções aqui, tá? Vamos supor que o seu cliente, ele é um cliente que está super seguro das características que ele quer nesse imóvel, certo? Ele não abre mão de nenhuma dessas características, lembrando que você selecionou aqui em cima. A gente não está falando de localização, de faixa de preço. A gente está falando dessas últimas características que são clicáveis, tá? Então, vamos supor que para a Yasmin é necessário que tenha tanto a piscina quanto a garagem, tá? É necessário. Se esse for o caso, você vai selecionar aqui todas as características selecionadas, tá? O sistema vai te trazer resultados somente com essas duas características mencionadas, certo? Agora, se o seu cliente ele é mais maleável, você selecionou várias características aqui, e para ele tudo bem se não tiver piscina e apresentar garagem, ou vice-versa. Não tem problema se não tiver uma dessas características que você acabou de selecionar. Você vai selecionar essa segunda opção, qualquer uma das características selecionadas. O sistema vai te trazer, por exemplo, a gente selecionou duas características, né? Ele vai te trazer tanto imóveis que só tenha uma característica, como, por exemplo, somente piscina ou somente garagem, e ambos, tá? Ele vai é uma pesquisa mais flexível, tá bom? Tivemos mais uma mãozinha levantada. Tô dando uma olhadinha aqui, acho que não, né? Beleza, vou dar sequência aqui então, tá, pessoal? Sempre... Opa! Oi, Eduardo. Ei, Letícia, eu estou aqui conversando com a turma. Tem uma dúvida importante aqui, até um pouco em cima do que o Marcelo acabou de falar, Tá. sobre duplicidade de contatos. Vamos supor que em janeiro o Luiz Eugênio tem um cliente, esse cliente falou: olha, eu quero um apartamento de Jardim Camburi de 3 quartos em janeiro. Ele foi, cadastrou o BuyerMatch em janeiro. O Luiz não conseguiu, não deu continuidade por N motivos e tal. E aí, lá em abril, esse mesmo cliente agora me procurou. Tá. E agora, cliente comprador e não vendedor. Sim. E agora, eu vou lá na ferramenta, cadastrar o BuyerMatch, opa, dá duplicidade, tem prazo estipulado para o cadastro do Luiz ou não? Como é que funciona isso? Perfeito, porque isso é um tipo de Eduardo. coisa que as pessoas indagam muito aqui, entendeu? Dá problema. Não, claro, ótima pergunta. Pessoal, o BuyerMatch, ele tem um prazo de validade, tá? Eu vou até mostrar para vocês, quando a gente for ver o resultado, aparece na tela qual é o prazo de validade. Então, são alguns meses que o sistema traz para você esse BuyerMatch como válido, tá? E o sistema não identifica duplicidade de contatos, tá? Até porque, por exemplo, nesse exemplo que o Eduardo trouxe, o Luiz cadastrou um cliente ali, são dados X, certo? São dados diferentes. E o Eduardo cadastra esse mesmo corretor, mas no perfil dele, são dados distintos, tá? O sistema não vai te mostrar uma mensagem, por exemplo, olha, esse cliente já está sendo tratado com outro corretor. Isso não acontece, tá? A gente tem realmente um prazo de validade para esse BuyerMatch, que pode ser renovado, inclusive, mas não existe um controle de duplicidade, tá bom? Isso realmente vai do cliente e do corretor, tá? Bom, pessoal, vou mostrar aqui então para vocês os resultados, tá? Acho que vai ficar bem claro também todas essas informações que eu acabei de mostrar. Salvei ali, certo? E aqui eu tenho, olha só, até mesmo a data quando ele foi adicionado e quando ele vai expirar. Olha só, aqui a gente tem um prazo bem extenso, né, de validade. Então, se eu cadastro hoje, no dia 10 de junho, ele vai perder a validade, ele vai ser expirado lá em dezembro, tá? Então, são vários meses aí de validade desse BuyerMatch, certo?
Aqui, pessoal, nós vamos poder visualizar os resultados que o sistema apresentou para nós, de acordo com aquelas informações que a gente acrescentou, tá? Então, olha só, aqui o sistema me apresentou 13 propriedades correspondentes. Então, ele identificou 13 buyer matches aí, né? Combinações perfeitas. Aqui eu consigo visualizar essas informações de duas formas. Ou eu visualizo essa informação em lista, né? Então, um embaixo do outro, como eu estou mostrando aqui para vocês, ou clicando aqui em ver no mapa, o sistema vai me apresentar os imóveis no mapa, tá? Então, aqui aproximando, eu consigo visualizar onde essas informações, né, onde esses imóveis estão localizados dentro do mapa, certo? Opa, perdão, pessoal, cliquei aqui sem querer no painel do escritório, deixa eu só voltar aqui no Buyer Match da Yasmin. Prontinho. Então, a gente também tem essa opção de visualizar no mapa, certo? Aqui, pessoal, voltando aqui na exibição em lista, vou utilizar até mesmo, olha só, né, o imóvel do Marcelo. Então, aqui eu tenho algumas informações, tá? Eu consigo visualizar a principal foto, né, do Marcelo, do imóvel do Marcelo. Consigo visualizar o ID desse imóvel, o valor de anúncio. Consigo visualizar as características e o endereço também, tá? Então, aqui eu consigo ver que tem 2 vagas de estacionamento. Vamos vender, hein? Vamos vender, hein? Olha só. Aqui eu tenho 3 banheiros, uma suíte. Eu consigo, inclusive, ver a qualidade desse anúncio. Então, olha só, o Marcelo está com um imóvel com uma qualidade muito boa, 94%. Então, tá bem bacana. Aqui, clicando em ver propriedade, eu sou redirecionado para a tela da pesquisa global, tá? Então, aqui eu consigo visualizar mais informações desse imóvel do Marcelo. Eu vejo todas as fotografias, consigo passar aqui entre as fotos, consigo ter acesso a mais informações que naquela tela eu não consigo ver, consigo visualizar aqui a descrição. Então, várias informações, tá? Clicando aqui nesse botãozinho de participação, né, esse botãozinho aqui com esse ícone de compartilhamento, o sistema vai me apresentar um link, tá? Qual que é a diferença desse link? Lembra que eu falei para vocês que o imóvel que é compartilhado através do Buyer Match, ele vai apresentar os dados de anúncio, né? Então, vai aparecer ali os dados para contato do corretor que criou esse Buyer Match, não do corretor que captou esse imóvel. É exatamente isso que esse link faz. Tá? Então, eu vou copiar aqui, lembrando que eu estou usando o perfil do Anthony, né, de testes. Vou copiar esse link e vou abrir aqui em uma outra aba para poder mostrar para vocês como esse anúncio aparece. Então, olha só. Fotografia aqui, né, o videozinho, as fotos, as informações, mas são os dados do Anthony que aparecem para contato. Tá? Então, o corretor que está representando esse cliente comprador, desculpa, ele não corre o risco de perder esse lead para o captador, tá? E aí, é claro, por exemplo, aqui no caso a Yasmin se interessou nesse imóvel que o Anthony mandou para ela por WhatsApp, por exemplo. Ele copiou esse link e mandou para ela por WhatsApp. Ela se interessou nesse imóvel. É claro que agora o próximo passo é o Anthony entrar em contato com o Marcelo, né? E propor aí uma parceria ou um referenciamento. Olha, Marcelo, tem uma cliente super interessada no seu imóvel, vamos fechar negócio? E aí tem a divisão da comissão, certo? Então, não corre o risco desse lead ser perdido, né? Você está compartilhando o imóvel de outra pessoa, mas são os seus dados que aparecem aqui. E aí, é claro, o passo seguinte é justamente apresentar essa proposta de parceria para o corretor captador, tá? Então, voltando aqui para a tela de compartilhamento, né, do Buyer Match, então é sempre esse link, tá, pessoal? Se esse cliente entrar lá no site da Remax, fazer uma busca por conta própria, sem utilizar o meu portal corretor, por exemplo, entrando no site nacional, remax.com.br, faz uma pesquisa e clica no imóvel, normal, são os dados do Marcelo que aparecem, tá? Os dados do Anthony só vão aparecer nesse link compartilhável gerado aqui pelo Buyer Match, ou se a Yasmin fizer uma busca através do meu portal corretor do Anthony, certo? Então, dessas duas formas. Aqui também eu consigo visualizar as informações do corretor captador, né? Porque, afinal, se o meu cliente se interessar por ele, eu vou precisar entrar em contato com esse cliente, com esse corretor, desculpa. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o Marcelo adicionou o número do WhatsApp dele, clicando aqui eu consigo conversar com ele via WhatsApp Web e tudo mais, tá? Então, aqui eu consigo ver todas essas informações. Agora, vamos supor que, dentro desses 13 resultados, eu identifiquei que 2 desses imóveis são bacanas para o meu cliente. Eu quero mandar os 2. Como que eu faço? Existem algumas formas. Eu posso, por exemplo, selecionar esses 2 campos. Aqui a gente tem essa caixinha de seleção. Selecionei esse imóvel do Marcelo e selecionei esse imóvel aqui do Lauro, tá?
Selecionei esses 2 imóveis, eu vou descer toda a tela, certo? E aqui embaixo nós temos algumas opções clicáveis. Aqui, clicando em imprimir, o sistema vai emitir um PDF, tá? Com esses 2 imóveis, caso você queira mandar um PDF ou você queira imprimir, enfim, nessas 2 situações, com os imóveis que você selecionou, você pode selecionar vários, tá, pessoal? Selecionei 2 aqui a nível de teste, e aqui imprimir, ele vai gerar esse PDF, ou se você quiser mandar esses 2 imóveis por e-mail, basta selecionar os 2 e clicar aqui em e-mail nesse botãozinho verde, tá? O sistema, ele vai te apresentar essa telinha aqui para você poder editar o assunto, tá, do e-mail. Somente o assunto é editável, a mensagem, o corpo da mensagem, ela é padrão, ela não é editável. Aqui, então, eu tenho os dados do Anthony, né, a foto, o nome da franquia, o e-mail e o telefone, e eu tenho os 2 imóveis que eu selecionei aqui no Buyer Match. Esse e-mail é enviado para o cliente, vamos supor que o cliente abre o e-mail, clica em um desses 2 imóveis, né? Ele vai ser redirecionado para aquele mesmo link que eu acabei de abrir para vocês, com os dados do Anthony e não com os dados do corretor captador, tá? Aqui também nós temos essa opção aqui de enviar cópia. Então, se o Anthony quer se assegurar de que esse e-mail foi encaminhado para o cliente, ele pode selecionar essa caixinha aqui e ele vai receber uma cópia desse e-mail, tá? Então, o mesmo e-mail que o cliente recebeu, o corretor também recebe ao selecionar essa opção, certo? E aí, se eu quiser mandar o link de ambos via WhatsApp, por exemplo, eu venho aqui, copio esse primeiro link do imóvel do Marcelo e depois venho aqui no mesmo botão e copio esse imóvel do Lauro, tá? Então, é assim que você compartilha os resultados do Buyer Match quando você está representando, é claro, um cliente comprador, certo? Pessoal, alguma dúvida sobre essa primeira etapa? Das perguntas que apareceram, eu consegui solucionar essas dúvidas, tudo certinho, a gente pode avançar na explicação. Marcelo, Luiz, que também tiveram dúvidas. Oi, Marcelo, pode falar. Qual é o tempo que dura esse Buyer Match? Aqui, Oséias, você consegue ver aqui quando ele vai ser expirado, tá? Então, hoje eu adicionei no dia 10 de junho e ele vai ser expirado no dia 7 de dezembro. São alguns meses aí de validade. Entendi. É porque eu estou perguntando por conta da duplicidade que foi dita aqui antes. Então, esse prazo é bem longo para gerar duplicidade mesmo. Várias duplicidades. Aqui, no caso, o cliente, se ele entrar em contato com vários corretores ao mesmo tempo, né? Não sei se isso é uma prática comum, tá, pessoal? Do mesmo cliente entrar em contato com vários corretores ao mesmo tempo, mas aqui nós temos esse prazo de validade, tá? Oi, Marcelo. Mas também pelo que eu entendi ali, só para responder o Oséias também, Claro. Oséias, não tem acesso, se eu cadastrar um João da Silva querendo um imóvel e tal, ele vai vir só para mim, não vai aparecer um Buyer Match para os outros, entendeu? Então, assim, e a gente está documentado que eu estou atendendo essa pessoa. Exato. E se você também está atendendo essa pessoa, está documentado que você está atendendo por lá. Isso é um problema? É um problema. Muito mais do caráter do cara que está procurando 2 corretores para ser atendido, que é normal também, que acontece muito no mercado isso, mas a gente não tem como saber, eu não tenho como saber que ele está trabalhando com você, né? Então, assim, aí vai ser da venda primeiro, me corrija se eu estiver errado, Letícia. É isso, exatamente, Eduardo. Exatamente, é o registro, né? Exatamente, perfeitamente dito. A minha pergunta é a seguinte, uma vez eu estou atendendo um cliente e cheguei no imóvel em que a gente está negociando, ele já está comprando, já comprou, e o sistema, na hora que a gente só vai reportar a venda, quando receber a comissão, lá na frente, se tiver financiamento, vai ficar indo os 3 meses o cliente no sistema, né? Como que a gente faz para informar o sistema que não é mais um cliente à procura? Ele já encontrou, já está negociando, já está assinando, já assinou? Perfeito, ótima pergunta. Aqui, no caso, até aproveitando a sua dúvida, Marcelo, pessoal, quando você faz um Buyer Match aqui, essa informação não é puxada automaticamente pelo sistema quando você vai fazer um reporte, tá? Você precisa fazer o preenchimento, a adição aí dos envolvidos normalmente, tá? Aqui no caso, pessoal, clicando em Buyer Match, por exemplo, esse aqui do Gustavo, tá? Não vou nem pegar o da Yasmin que a gente acabou de fazer, o do Gustavo. Eu já fiz aqui todo o procedimento, o Gustavo já comprou o imóvel, mas o Buyer Match dele ainda está ativo. Como que eu faço para desativar? Eu clico em Buyer Match, identifico aqui a linha que corresponde a esse Buyer Match que eu quero desativar,
clico aqui em ações e eu tenho essa opção de arquivamento, tá? Clicando aqui, ele já vai sumir daqui, ó, até mesmo sumiu da minha listagem, ele foi arquivado, tá? Ele não tem mais validade, ele já saiu ali da expiração. Então, você pode também arquivar, caso você venda um imóvel antes ali do momento que o buyer match for expirado. Eu tenho mais uma pergunta. Claro. Faço para saber se algum eventual cliente que eu estou atendendo também está em duplicidade sendo atendido por algum colega. Por exemplo, se eu estou negociando com um cliente e ele me falou, olha, me dá um tempo, eu já encontrei, vai ser esse imóvel e tal, pá, e aí você vai tirar o buyer match para torná-lo visível, né, para até preservar o seu cliente. Mas se ele estiver em duplicidade, eu estou fazendo isso, então vai aparecer que ele está sendo só atendido pelo colega. Como que identifica que o cliente está sendo atendido por mais do que um agente? Ou não identifica? Vamos lá, Marcelo. Não tem como você visualizar se o mesmo contato está sendo trabalhado com outros corretores, tá? Você só tem acesso a todas as informações dos seus buyer matches, dos seus contatos, tá? Como eu mencionei anteriormente, mesmo se você cadastrar com os mesmos dados, né? O mesmo nome, mesmo e-mail, mesmo telefone, mas você cadastrou no seu perfil e eu cadastrei no meu, são contatos distintos. O sistema não identifica essa duplicidade, tá? A única coisa que você consegue ver, inclusive isso até é importante, eu já vou até falar sobre isso, aqui quando você vem em buyer match, você explora a segunda opção, que é de procurar por clientes, quando você está representando um cliente comprador, quando você faz uma busca por buyer matches já criados, você não tem acesso aos dados do cliente, você só tem acesso aos dados do corretor que criou esse buyer match, tá? Então, é você que tem que entrar em contato com o corretor e não com o cliente. Em ambas as situações, pessoal, tanto criando um buyer match como procurando por comprador, né, nesses dois lados da moeda distintos, existe uma proteção aos dados do cliente, tá? Então, não tem como você visualizar os dados do cliente que foi cadastrado, né, que está sendo representado por outro corretor, tá? Isso não tem como você visualizar dentro do sistema. Tá bom, Marcelo? Aproveitando a dúvida, vindo aqui nessa segunda opção, para a gente poder finalizar a apresentação, eu tenho esse campo quando eu estou representando um cliente proprietário, tá? Então, vamos supor que eu estou representando esse cliente que está anunciando um imóvel, um apartamento à venda, e eu quero ver se tem algum buyer match, ou seja, se tem algum cliente que está interessado em comprar esse imóvel que eu estou anunciando, né? Então, aqui, como vocês podem ver, são uma quantidade menor de campos, né? Aqui eu só preciso colocar, obrigatoriamente, a localização, a quantidade de dormitórios e o tipo de imóvel. Então, aqui eu poderia mencionar também, olha só, Jardim Camburi, né? Aqui eu colocaria 3 dormitórios e um apartamento. Quando eu busco, o sistema já me apresenta os buyer matches, né? Ou seja, ele já me identifica clientes em potencial, e aqui eu já tenho exatamente o que a gente acabou de criar com o Anthony, tá? Esse aqui é um anterior que eu estava fazendo na semana passada para testes, para essa apresentação, mas esse primeiro aqui é o que a gente acabou de criar. Então, olha só, esse outro corretor que está procurando, né, um cliente comprador para o imóvel dele, ele não vai ver os dados da Yasmin, que é a cliente do Anthony. Ele vai ver somente os dados do Anthony, porque é corretor-corretor. O diálogo não é entre corretor e cliente do meu colega, é corretor-corretor, tá? Então, o buyer match, ele funciona para ambas as situações, tá? Oi, Sandro. Oi, bom dia. Bom dia. Eu sou de uma cidade totalmente litorânea, com apenas 120 mil habitantes e com mais de 700 corretores ativos, tirando estagiários e corretores inativos. É só para deixar ciente que cliente comprador ele é do mercado. Eu posso cadastrar, que eu vi uma pergunta aí do Marcelo, mas eu posso cadastrar esse corretor como qualquer um outro corretor pode cadastrar esse comprador. Porque o cliente comprador, normalmente, nós estamos no Brasil e o cliente comprador ele não é fiel. São poucos que são fiéis com relação a isso. Então, eu só queria deixar isso marcado, porque o meu cliente fiel é o vendedor, que eu tenho a gestão. Tá bom? Perfeito, obrigada pelo apontamento, Sandro. Oi, Marcelo. A maioria dos clientes que a gente atende na proprietário que está vendendo porque ele quer comprar. Então, automaticamente,
muitas vezes ele próprio é um buyer match também, né? Nesse caso, existe alguma relação na hora que você está fazendo a gestão desse contato, que ele é um proprietário, mas também você tem como colocá-lo como buyer match? Entendeu a minha pergunta? Ou eu tenho que abrir outro dele? Só ver se eu entendi a situação. Então, o mesmo cliente proprietário, ou seja, você tem um imóvel ali de exclusividade, você está anunciando esse imóvel dele, ele também quer comprar um outro imóvel, é isso? Muitas vezes ele está nessa jornada e agora existe a possibilidade dele nem precisar vender primeiro para financiar. Ele pode, se ele tem curso, ele compra até antes de vender o dele, depois ele vai lá e quita, amortiza. Claro. Pode sim, Marcelo, você pode criar um buyer match para ele sem problemas, tá? E aí você usa o buyer match para encontrar o imóvel que ele quer comprar e o procurar por compradores para identificar um potencial cliente para comprar o imóvel dele, tá? Você pode utilizar ambas as situações, sim. Oi, Patrícia, bom dia. Ei, bom dia. Tudo bom? Tudo bom. Eu só queria dizer, minha dúvida foi o que o pessoal está perguntando aí, se botar o meu cliente já está com outro corretor da Remax, eu vou saber? Não, Patrícia, você não vai saber, tá? Maria, sou a Maria de Anjos. Desculpa, Maria, que eu estou vendo aqui Patrícia como seu nome, perdão. Maria, você não consegue visualizar isso, tá bom? Pessoal, é muito importante frisar que o buyer match é uma ferramenta para facilitar o fechamento de negócio, tá? Aqui, então, é uma ferramenta para você buscar ou imóvel para um cliente, certo? Comprador, ou um cliente para esse imóvel que você está anunciando. É uma ferramenta para busca, certo? Para você registrar dentro do sistema e o sistema apresentar isso para você. Não é para você visualizar a duplicidade de contatos. Isso realmente, como o pessoal aqui já frisou, é algo que a gente não tem muito controle, né? Isso vai de cliente para cliente. Aqui no sistema você não consegue visualizar se o mesmo contato já está sendo... Eu estou falando contato de cliente comprador, tá? Não tem como você visualizar se ele está sendo duplicado ou não. Tá bom, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Bom, pessoal, para a gente poder finalizar, então, eu só vou aqui compartilhar com vocês rapidamente, bem breve mesmo, o Max Match, tá? O Max Match, ele é bem bacana, até abrir aqui a tela do portal Remax, porque o Max Match está localizado aqui dentro, tá? Lembra que eu falei que eles são complementares, mas eles estão em locais distintos, tá? Então, o Buyer Match está lá no iList e o Max Match, ele está aqui no site, no portal nacional. O Max Match é quando um cliente proprietário, certo? Ele entra aqui no site, ele quer visualizar se já tem, antes mesmo de fechar uma exclusividade com você, opa, deixa eu atualizar aqui de novo. Antes mesmo de fechar uma exclusividade com você, ele quer visualizar se já existe algum potencial cliente dentro do sistema, tá? E aí o sistema vai identificar para ele se sim ou não, tá? E se tiver, ele já vai até mesmo identificar o nome de um corretor, tá? Então, olha só, vamos supor que o meu cliente proprietário, certo? Ainda não fechei contrato de exclusividade, mandei o link para ele dar uma olhadinha. Ele pode selecionar se o imóvel que ele quer anunciar, está planejando anunciar, vai ficar disponível para venda ou para locação. Aqui ele vai colocar a localização, também vou usar o Jardim Camburi como exemplo, tá? Aqui ele precisa identificar o tipo do imóvel e a quantidade de dormitórios. Clicando aqui em ver interessados, o sistema vai trazer para ele um buyer match caso exista, tá? Acho que aqui ele ainda não computou porque a gente criou agora há pouco. Deixa eu tentar novamente. Mas assim que ele faz esse preenchimento, as informações ficam visíveis para ele, tá? Então, é bacana o Max Match, justamente para caso de... ele ainda não vai mostrar porque a gente acabou de criar. Mas é bacana quando você está buscando uma exclusividade com um determinado cliente, e aqui você já pode mostrar se já existem potenciais clientes cadastrados no sistema. E é claro que ele vai puxar essa informação dos buyer matches criados, tá? Então, aqui é uma ferramenta bacana, caso você queira mostrar até mesmo como uma forma de captar essa exclusividade aí para você, tá? Lembrando, aqui no portal Remax, clicando em vender, tá? Aqui você vai encontrar o Max Match. Bom, pessoal, esses eram os tópicos que eu tinha reservado para poder apresentar para vocês. Deixo aqui um QR Code
de pesquisa de satisfação do meu treinamento, se teve algo que a gente pode melhorar, se teve algo bacana, e aí a gente reserva esses 10 minutos finais para dúvidas, caso ainda tenham alguma, tá bom? E aí eu deixo aqui o QR Code para vocês já irem respondendo a pesquisa de satisfação. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Arísio, bom dia! É o Arísio mesmo ou é o computador do Arísio e eu estou falando com outra pessoa? Oi, sou eu mesmo. Tá ouvindo? Perfeito. Tô sim. Bom dia, Arísio. Eu não sei se você passou nessa parte. No 7, na lista 7, quando você ia na lista das propriedades, quando você cadastra o imóvel, o próprio sistema já indicava se existe um buyer match direto. Não sei se você chegou a mostrar isso aí, e eu perdi aqui, ou se tem isso no 10 também, porque você não precisa ir lá na busca do buyer, você cadastra e ele já fala, olha, baseado nesse cadastro seu, já tem 3 buyer match, e apareceu numa coluninha. Isso tem no 10 também? Arísio. Tem, sim. Só que a gente tem uma aba em específico para isso, tá? Peguei um imóvel aqui aleatório, e aqui você tem a aba de potencial comprador, tá? O sistema, caso já exista um potencial comprador para esse imóvel, ele já vai te mostrar aqui também. Perfeito, bem lembrado, Arísio. Aqui a gente tem no 10 também, tá? Ótimo. Bom, vamos lá. Mais alguma dúvida, pessoal? Tudo certinho? A gente pode reservar. Eu queria só falar para o pessoal, isso que você falou do como é que é? Max Match, cara, sensacional. Eu fui entrar aqui para simular, imóvel 3/4 na Praia do Canto, tal, e vi que 2 colegas têm 6 que legal. Só preste atenção nisso aí de novo, hein, cara, depois. Perfeito, Marcelo, que bom. É muito bom saber escutar, né, um caso real, que vocês estão aproveitando as ferramentas. Perfeito. Obrigada, Marcelo. Oi, pessoal. Oi, Patrícia e Maria. Agora é a Kelly que vai perguntar. Oi, porque Kelly. a gente não conseguiu achar aqui o Max. Aonde entra? Aqui, ó. Claro, eu mostro para vocês. Vou até compartilhar aqui a tela novamente. Isso, por favor, obrigada. Imagina. Aqui, então, no Portal Nacional, certo? Você vai clicar aqui em Vender. É o terceiro ícone aqui nesse cabeçalho da tela. Aqui, em Vender. Esse Portal Nacional é qual? É o remax.com.br. O site da Remax. Tá, joia. Obrigada. Imagina, Kelly. É até importante frisar, tá, pessoal? Eu falei anteriormente, mas é bom reforçar. O MaxMatch, ele tá no site da Remax, remax.com.br, e o BuyerMatch está dentro do iList, tá bom? Oi, Larissa. Acredito que ela abriu o microfone sem querer. Perfeito, pessoal. Mais alguma dúvida sobre o BuyerMatch ou sobre o MaxMatch? Tudo tranquilo? Perfeito, então. Pessoal, vou aproveitar aqui esses minutos finais para reforçar com vocês. Nós teremos várias webinars esse mês, tá? Inclusive sobre os mais variados tópicos. Teremos webinar sobre marketing digital, teremos webinar sobre BuyerMatch novamente, teremos webinar sobre reporte de vendas. Então, eu convido vocês a participarem aí dos nossos eventos, tá? Aqui eu compartilho também um QR Code para o nosso grupo do WhatsApp de comunicação, se vocês ainda não participam, tá? Aqui no grupo de comunicação a gente sempre manda lembretes das nossas webinars, nós mandamos o calendário completo também para vocês terem acesso. Então, caso vocês não participem de nenhum dos nossos grupos, aqui tem o QR Code também para vocês ingressarem, tá bom? Deixo aqui para vocês fazerem a leitura. Perfeito, então, pessoal. Ei, Letícia, obrigado aí. Acho que foi muito positivo para todo mundo aqui. Eu estou hoje na Imóvel, que levantou debate sobre tudo praticamente. E é claro que sempre gera um pouquinho mais de dúvida, mas a gente sabe que vocês também estão à disposição aí da gente também. Obrigado pelo tempo. Pessoal, muito obrigado a todos. Começando nova semana, vamos para cima aí. Um abraço. Boa semana a todos. Perfeito. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Luísio. Obrigada a todos os participantes.
e a gente se vê na próxima academia. Obrigada, pessoal. Uma ótima semana para vocês. Tchau, tchau. É, tem que participar,